Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Dailer Santos, trazendo aí informações diretamente aqui dos Estados Unidos da América, informações, curiosidades, bate-papo e muito mais. Estou indo aqui numa consulta a um dentista e estava aqui pensando, né? Todo esse bafafá desse ano de 2025 relacionado à imigração para os Estados Unidos e as consequências disso, né? Tanto os impactos para a comunidade quanto também para o próprio país, né? Eu li uma reportagem hoje, a partir da manhã, aqui dos Estados Unidos, que fala sobre o que os americanos estão achando, né? Dessas ações de deportação em massa e tudo mais, né? Lembrando que essas ações de deportação sempre existiram, né? Aqui nos Estados Unidos, sempre teve. Mas depois que o Trump ganhou as eleições do último ano e assumiu a presidência do governo dos Estados Unidos, essas ações se intensificaram e ganharam muito mais mídia do que tinha antes, né? Sempre existiu deportação, sempre teve deportação, mas ganhou muito mais mídia, tanto aqui, né, tanto internamente, quanto externamente também, né? E isso levantou várias questões, né? Teve várias manifestações aqui, pró, contra essa questão da deportação, né? E eu estava lendo, como eu disse, eu estava lendo uma matéria hoje que retratava justamente essa questão de qual que é o posicionamento dos americanos frente a essas ações do governo, né, com relação à deportação em massa, de mandar imigrantes para outro país, né, como tem feito aí, mandando para El Salvador. Teve agora algumas conversas entre o governo dos Estados Unidos e o governo africano, para que o governo africano possa ter algumas prisões para receber imigrantes lá que são presos aqui, vai para lá daí, né? Não sei até onde que isso realmente é judicialmente e financeiramente possível, né? Mas com esse governo aí não dá para se saber, né? E também os impactos que isso teve na própria comunidade imigrante aqui, né? Porque os Estados Unidos têm uma comunidade imigrante muito grande, né? E quando eu digo a comunidade imigrante, não só de brasileiros, né? Mas tem gente de vários países aqui, principalmente dos países, né, da Latinoamérica. E então você tem comunidades enormes, né? De pessoas que estão aí, vivendo aí e fazem parte da sociedade economicamente, culturalmente, tanto que aqui é muito difícil você ir em um lugar onde não tem a língua espanhola como idioma também, né? Principalmente em comércio, sempre que você vai, sempre tem alguém que fala espanhol aí, isso é uma influência dessa cultura dos países de língua espanhola, que influenciam aqui também, né? E então essas ações têm gerado muitos debates, muitas reações, né, da comunidade imigrante e de outras entidades que são pró-imigração também, né? E a gente tem visto muito isso. E aí, logo que o Trump começou com essas ações, teve um movimento muito forte do governo em cima das cidades que são consideradas cidades santuários, né? Onde você tem um número de imigrantes muito grande. Então o governo priorizou as ações, principalmente nesses estados, na verdade, né? Os estados santuários. E foram muitas ações, prenderam muitos imigrantes, né? E por aproximadamente uns 45 dias, 2 meses, né? E depois deu uma acalmada nisso daí. A gente não via mais falar tanto, né? Deu uma diminuída nas ações
do ICE, né, no número de pessoas que estavam sendo presas, até porque não tinha mais aonde colocar pessoas, né, não tinha mais aonde colocar essas pessoas que estavam sendo presas, não tinha mais espaço, e fora as decorrências jurídicas também referente a isso, né, porque por mais que o imigrante esteja aqui ilegalmente, ele tem os direitos, né, que são previstos na Constituição, e esses direitos têm que ser resguardados, né? Então deu uma acalmada, né? Depois desse período. E aí agora, nessas últimas semanas, a gente tem percebido um aumento de novo dessas ações, principalmente no estado de Massachusetts, né? Que é um estado que tem uma comunidade imigrante muito grande. Se eu não me engano, a segunda maior comunidade de brasileiros está aí também, no estado de Massachusetts, né? E tem havido um grande número de ações do ICE lá para aqueles lados, né? De Massachusetts. O estado de Massachusetts fica na região nordeste dos Estados Unidos, cerca de 3 horas e meia daqui do estado de Connecticut. O governo de lá se posiciona a favor do imigrante, né? Isso tem dois lados, né? Eu enxergo que tem dois lados. Tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também. Começando pelo lado positivo, eu acredito que traz um conforto a mais para quem é imigrante, para quem tá fora de casa, para quem saiu do seu país, para quem veio para cá para tentar construir alguma coisa, né? Porque ao contrário do que muitos pensam, né? Principalmente quem é a favor do Trump e tudo mais, 98% dos imigrantes que estão nesse país aqui estão para contribuir, estão para ajudar o país a crescer, para fazer com que as coisas funcionem, né? Então, para trabalhar, para construindo suas famílias, realmente vivendo aqui e contribuindo com a economia do país, né? Mas tem uma pequeníssima porcentagem aí que são realmente de fugitivos, de nego que fez coisa errada e tá fugindo para cá. E esse é o lado negativo para esses estados que favorecem a questão do imigrante, né? Por quê? Porque aí o cara tá aí, e quando eu digo favorece a questão do imigrante, é que o Estado não reporta as informações de todos aqueles que têm algum problema com a justiça no Estado. Então, por exemplo, um imigrante ilegal entrou aqui, entrou pela fronteira, ou tenha vindo de visto e ficou e está vivendo aqui, mas é uma pessoa que faz coisa errada, né? Que comete crimes, que rouba, que trapaceia, que num certo momento ele foi pego pela polícia do estado, e quando você é pego pela polícia do estado, você é fichado, você tem as suas digitais ali colhidas, fotos e tudo mais. Depois de você ter sido julgado, independente do que aconteceu, se você foi julgado ou foi liberado ou ficou preso, independente disso, né? Depois que você está livre, você tem os seus registros ali. E o governo do estado que não colabora com a imigração não passa essas informações para o governo federal, porque o ICE é um órgão federal, né? Ele é de competência do governo federal. Então, o governo estadual não repassa essas informações de quem foi preso, de qual era o status dessa pessoa, se essa pessoa está aqui legalmente ou ilegalmente. Não repassa essas informações. E isso acaba fazendo com que o ICE tenha um foco maior exatamente nesses estados que não reprimem essa questão do imigrante, que não repassam essas informações, né, para o ICE, para o governo federal. Então, por conta disso, se tem um número muito grande de imigrantes que são pegos ou são presos como efeito colateral, que é como eles falam, né?
Então, às vezes o imigrante está ali, ele trabalha, ele produz, ele colabora com a sociedade, ele é uma pessoa de bem, mas ele está vivendo num lugar onde tem um imigrante que faz parte de uma gangue, que cometeu crimes no seu país ou alguma coisa nesse sentido, e ele também acaba sendo pego aí pelo ICE por conta de estar próximo, por conta de estar ali junto, né, e acaba sofrendo as consequências. E uma vez que você foi pego, obviamente que você tem alguns direitos, né, mas pelo que a gente tem escutado e tem visto, esses direitos aí estão sendo jogados por água abaixo. E todo mundo está sendo tratado como esse imigrante criminoso que vem para cá, que faz coisa errada, né? Os 98% dos imigrantes que fazem as coisas em prol do país, para colaborar com o país, né? Apesar de ter essa questão de estar de forma irregular no país, mas tem a sua casa, paga o seu aluguel, paga o seu financiamento do seu carro, paga os seus impostos, compra no supermercado que todo mundo compra, contribui com a economia, né? Faz com que as coisas aconteçam, que a grande massa trabalhadora aqui é realmente de imigrantes, não é de americanos. Os imigrantes aqui são os que realmente trabalham, principalmente nos serviços pesados, né? Os americanos trabalham muito também, mas trabalham não em áreas como construção, como a parte de serviço, né? De prestação de serviços, como limpeza, como jardinagem, como a parte de hotelaria, né? A parte de organização e tudo mais. 95% são imigrantes, né? É a mão de obra imigrante que trabalha. Então, todos esses que fazem isso de forma correta acabam sendo jogados no mesmo balaio daqueles que vêm para cá com crimes cometidos em seus países, que fazem coisas erradas aqui, que roubam, que matam e que fazem outras coisas muito piores aí. Todo mundo é colocado no mesmo balaio a partir do ponto que você é pego por um agente federal do ICE, né? E aí tem as consequências. Mas, como eu disse no começo, essa questão da deportação sempre existiu aqui e sempre vai existir. Não sei se vai ter alguma ação, talvez, penso eu, não sei, mas não existe a mínima possibilidade de deportar todos os imigrantes desse país. Seria um custo muito alto, um preço muito caro a se pagar, tanto na parte do processo de deportação, que é muito caro, quanto na falta de mão de obra que você teria em decorrência dessa ação, né? Não sabemos o que vai ser, mas temos que esperar o tempo passar, que só o tempo vai poder nos dizer aí quais serão os próximos capítulos dessa história, né? Seguimos aí, um videozinho só de bate-papo e para postar alguma coisa. Tamo junto. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, curte, deixa o seu comentário aí, tá bom? E a gente se vê na próxima. Fui!